Tem um projeto chamado Papai em Dobro, que eu mostro no meu dia a dia como é a paternidade de um pai solo, assim como muitas mães solos no Brasil, eu sou um pai solo. E mostro como é que é o relacionamento de um pai criando 2 filhos, trabalhando fora, cuidando da casa, comida, roupa, banho, escola, agenda e todas as outras coisas que envolvem esse universo. Se eu não tivesse vivido essa experiência de ser solo, eu acho que eu estaria naquele automático de ser pai normal, de fazer as coisas como muitos pais fazem. Eu sempre fui um pai participativo. Eu sempre fiz as limpezas domésticas, dividia as tarefas igualmente com a minha esposa, fazia todas as comidas para as crianças, desde limpar banheiro até brincar com eles e trocar fraldas. Sempre fiz isso. Mas o que mudou foi o olhar para a sociedade, olhar para a educação deles, sendo sozinho. E aí quando você faz isso, você começa a perceber que nós homens estamos um pouco doentes nesse sentido. Nós precisamos mudar isso, né? Existem hoje muitas iniciativas aí rodando para curar a masculinidade. E aí, vivendo isso, eu acho que brotou assim muito forte, que a gente precisa mesmo curar algumas coisas que estão muito presentes na sociedade, né? A coisa do homem, do pai herói, só porque ele assumiu o pai do pai, ele é pai herói. O fato de homem não chora, deixa de ser menininha. A vida é dura mesmo, cara. Levanta e vai, assim, de uma maneira mais agressiva e não uma maneira mais, uma educação mais positiva nesse sentido. Essas coisas todas precisam mudar. E nós, sendo pais, tanto homens quanto mulheres, nós temos um papel muito importante. Como é que a gente vai conscientizar os nossos filhos a terem uma sociedade mais igualitária no sentido de gênero, se nós não fizermos com que os adultos atuais possam passar essa referência para as crianças. Quando eu fui buscar referência minha, na minha família, nas pessoas próximas a mim, para identificar que tipo de homem é homem certo, qual é o comportamento dele, eu não encontro o homem que eu acho que é certo. Porque meus irmãos, eu tenho vários irmãos, eu tenho 3 outros irmãos, homens e 2 irmãs. E eles são dessa geração, desse pensamento que homem não chora, homem não fala do seu sentimento, e não que eles estão errados. Mas sim, eles estão vivendo o que eles aprenderam com meu pai e assim por diante. Então, essas coisas todas precisam mudar. E aí, quando eu olho para os meus filhos, eu preciso mudar isso em mim para que eles mudem e a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária. Por ser pai solo, eu também acabo tendo muitas coisas de preconceitos com o pai solo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que muitas vezes eu sou questionado por mães se eu sou capaz de fazer aquilo. Elas não acreditam que eu tenha capacidade de cozinhar, cuidar da casa, viajando da escola, cortar a unha, dar banho, preparar o uniforme, fazer comida, cuidar da roupa e trabalhando fora. Mas mães sempre fazem, porque com o pai não pode. Eu costumo dizer que depois que a mulher pare e depois que ela amamenta, as atividades são iguais para os dois, não muda mais. Ambos podem seguir atuando de maneira igual. E a gente tem feito muito esse trabalho de conscientização, tem buscado essa conscientização dos homens para serem mais participativos, da importância dele assumir alguns papéis nas atividades domésticas, na educação dos filhos e assim por diante. Com a perda da minha esposa, eu não vi outra saída. Eu fiquei muito chocado que a primeira vez que fui levar eles no médico, a médica falou pra mim assim: tá, e agora você vai fazer o que com as crianças? Você vai deixar com as avós? Cada avó vai ficar com um? Como é que você vai fazer? E isso me chocou. Eu falei assim, peraí, cara, eu sou pai dessas crianças. Eu vou criá-los sozinho. Não tem por que entregar a paternidade essas crianças para alguém. Então, isso começou a me chocar. Depois disso, quando eu chegava nas festas infantis ou alguns lugares públicos, eu carregando 2 crianças no colo, todo mundo queria me ajudar, porque achava que eu não era capaz de fazer isso ou aquilo. E eu já estava fazendo há muito tempo. Sempre fiz. A minha esposa, quando viva, ela ia para alguns lugares e eu ficava com as crianças. Eu levava elas no parque, eu levava elas no shopping, sozinho. Isso não era uma dificuldade, mas nada novidade para mim. Porém, eu resolvi ir para as redes sociais para mostrar tanto a história de ressignificação de uma perda, como o falecimento da minha esposa, quanto a história de um pai que quer realmente transformar a sociedade e mostrar que os homens são capazes, mostrar que os homens podem sim alcançar níveis iguais aos femininos, até mesmo para buscar uma licença paternidade maior. E essa é uma sementinha que a gente tenta plantar para que no futuro o meu filho ou a minha filha cresçam numa sociedade mais ok, assim. Quando eu era jovem, e quando criança também, eu passei por algumas coisas que eu não desejo para muitas pessoas, porque meu pai era ausente. Meu pai vinha para minha casa assim de vez em quando. Minha mãe tinha 2 empregos para poder sustentar 6 filhos, e ele estava numa vida muito tranquila, assim, aparecendo de vez em quando em casa. Aquilo me mexia muito comigo, porque eu não achava justo. Ele também algumas vezes cometeu alguns adultérios, que fez minha mãe sofrer muito. E eu nunca pensei em ser pai exatamente, mas quando eu pensava, se eu for pai, eu vou fazer totalmente ao contrário.
Então meu pai foi um professor gigantesco para mim, às avessas. Porque tudo que eu sofri com a ausência e com o tratamento dele, se um dia eu tivesse filho, eu faria diferente. E foi o que aconteceu. Quando eu tive meu primeiro filho, virou a chave da minha vida e eu quis realmente ser um pai participativo, um pai presente, um pai que escuta, um pai que agacha nos olhos, que diz eu te amo, um pai que faz carinho, um pai que tem paciência para brincar, sentar no chão e brincar. Essas coisas todas que eu sentia falta, resolvi refletir neles. Assim, são crianças fantásticas, felizes, tem 2 e 4 anos, né? Quando a gente passou pela nossa maior dificuldade, eles tinham a Mariana tinha 1, que é a minha filha, e o Pedro tinha 3, que é um menino. E eles são felizes, embora isso tenha acontecido recentemente, há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses atrás. E são crianças felizes e estamos vivendo muito bem, assim, felizmente. Eu recebo inúmeras mensagens por dia de pessoas que se inspiram com a minha história, pelo ressignificado que eu dei para a perda da minha esposa, pela maneira leve que eu conduzo a vida depois disso. E lógico, né, quando isso acontece, você vai buscar muito dentro de si soluções. E aí eu fui buscar um pouco de autoconhecimento. E as pessoas, às vezes, não têm muita paciência para falar sobre autoconhecimento, mas autoconhecimento é uma coisa muito bacana. Onde você aprende a meditar, aprende a encontrar um pouco mais de si, começa a se olhar e perceber que há algumas coisas em você para mudar. E quando você vê que você está se transformando, você começa a entrar em choque porque a sociedade está encaminhando do outro lado, para um outro lado. E aí inspira o Papai em Dobro a colocar mais informações nas redes, inspira a conversar com as pessoas, inspira a fazer mais palestras, inspira a levar o conteúdo adiante. Então isso tem sido muito legal assim nessa parte, porque eu vejo que está acontecendo uma transformação social, a gente está inspirando muitas pessoas assim, ao meu redor, sabe?